Fala medonhos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar da série Monstros, Ed Gein. Take your time, sweet boy. Bom galera, eu demorei pra falar um pouco sobre essa série porque eu queria achar palavras certas pra poder falar sobre essa série, porque essa série rendeu alguns assuntos, algumas polêmicas, né, na verdade. Eu preferi baixar o hype da série, que tava todo mundo comentando, todo mundo falando, e eu queria deixar pra depois, né. E cara, e antes de tudo, eu não quero falar sobre o caso do Ed em si, porque eu acho que também a gente tem muitos vídeos de outros canais no YouTube, na rede vizinha, sobre esse caso do Ed. Então, eu especificamente, eu quero falar sobre a minha experiência com a série, se eu achei a série boa, se eu achei a série ruim, entendeu? Não quero falar sobre o caso, sabe? Ah, mas a série romantizou, fez ali o Ed Gein ser vítima, a gente ficar com pena. Isso são outras questões, né? E isso aí você deve se questionar, um lance pessoal seu, porque a gente tem aqui no YouTube canais muito bons que eu assisto sobre casos de serial killer, casos de assombração e tudo mais, que trazem conteúdo justamente para isso, um conteúdo muito bom. E o meu intuito aqui é falar sobre filme, falar sobre série, falar sobre o terror, né? Vamos falar um pouco sobre a série, o que eu achei sobre a série. Bom, a história da série, a gente tem o Ed Gein, né, que é o protagonista da série, Monstro Leva, que é um serial killer famoso na década de 50 e 60, né, e matou ali suas vítimas mulheres. Então ele foi conhecido ali por decapitar as suas vítimas de resto de corpo humano. Então a série retrata um pouco sobre a vida, a história do Ed. E agora eu vou falar o que eu achei sobre a série. Bom, eu nos primeiros episódios eu achei a série um pouco bem lenta, né? Mas ao mesmo tempo lenta, mas ao mesmo tempo eu tava achando interessante algumas coisas. Acho que são 8 episódios, se eu não me engano. Mas nesse ponto, nos primeiros episódios, por mais que a série tava lenta, tava conseguindo ali me segurar, tava despertando a minha curiosidade sobre o caso, sobre a história. Foi algo que eu fui me aprofundando mais sobre a série e eu me estimulando a continuar para ver o que ia acontecer, né? Então, eu achei as referências sobre Massacre da Serra Elétrica, sobre Psicose, sobre O Silêncio dos Inocentes, explora de uma forma muito boa, tão positiva. Achei muito legal como eles se retratavam ali, viam ali o Ed, a figura de um serial killer famoso. Foi ali uma inspiração para os grandes filmes, inclusive, que a gente conhece. Então, achei muito legal a referência. Só que eu vi muita gente falando e concordo. E isso já é da série do Ryan. Eu conheço o Ryan, não conheço, né? Conheço o trabalho do Ryan, né? Alguns, né? Principalmente American Horror Stories, que ele tem problema com o final. Eu acho que ele se perde em algumas questões ali. Eu acho que o Ryan, desde American Horror Stories, ele dá uma viajada, mas isso é característica dele. E então ali algumas circunstâncias eu fiquei pensando o que era real, o que não era real, né? O que é a realidade, que se era alucinação ali do Ed, o que era alucinação, o que não era. Então ali ficou ali alguns pontas soltas, alguns buracos, mas eu acho esses buracos, essas pontas soltas, eu acho que para nossa narrativa, para a gente criar nosso final, sabe, e a gente ter a nossa própria narrativa, eu acho que foi algumas coisas ali deixadas de propósito para entrar na nossa mente. Do outro lado eu falei de deixar a gente ficar com pena do Ed. A gente tem uma visão que ele tinha uma doença esquizofrênica,
Então, cara, esse lado aí pra gente deixar refletir, o Ryan Elfsted fez isso de propósito, mas isso não me fez perder o interesse pra série, por mais que alguns motivos ali da série fazem a gente ficar confuso em algumas narrativas, por mais que eu acho que seja ali de propósito. Isso é um achismo meu, acho que não sei se o Ryan ia se perder, mas como ele está muito voltado no projeto de monstros, eu acho que não, né? O Ryan, quando ele se foca em um projeto, em um trabalho, ele se dedica, ele consegue fazer um bom trabalho. Então é uma série que eu gostei, eu achei melhor que o Irmão Menendez. Achei a série mais violenta, mais brutal. A gente teve um choque visual mais do que Irmão Menendez. Não nada comparado com o Jeff Daniels, que foi algo muito mais pesado, muito mais agoniante, mais, sabe, uma sensação ruim de você assistir. Aqui a gente tem um momento de algumas sensações, algum desconforto, mas nada comparado com a primeira temporada. Aqui eu acho que ele até, desde a segunda temporada, mas aqui também, mais que a gente tem um pouco mais de cenas mais violentas, mais cenas desconfortantes, eles também deram uma freadinha, eles tiraram um pouco a mão em algumas coisas, em algumas situações, para não ficar tão pesado assim. Então eu particularmente sim, eu gostei da série, né? E como eu falei, não quero entrar sobre a questão de um tesouro, sobre o caso. O que eu acho eu vou deixar para mim. São assuntos delicados, são assuntos que envolveu pessoas, envolveu mortes. Tem uma série boa, ela tem alguns defeitos, algumas falhas, né? Mas eu acho que questão visualmente, o ator muito bom, tá irreconhecível. Temos que falar da atuação, tá incrível, tá impecável. Então a direção tá muito boa, o visual ali, o cenário em si. Então a atmosfera é muito perfeito, sabe? A produção aqui da Netflix junto com a produção do Ryan deu show. Então isso que a gente tem que falar da atuação, né, da produção, que foi muito boa, de um roteiro muito bom. E é isso. E voltando ao que eu falei antes, eu acho que no lance ali, eu acho que algumas narrativas foram de propósito. Eu acho que eu posso estar errado, posso estar equivocado, pode ter nada disso, pode ser um erro, sim. Mas conseguiu me prender, conseguiu me chamar minha atenção, e isso com palavras que eu sempre falo aqui, né, no canal, isso até cansativo, né? Mas é verdade, eu acho que isso pra mim é um ponto fundamental de algo que eu vou assistir, qualquer coisa que eu vou assistir. E por mais que às vezes a narrativa é lenta no começo, mas quando você consiga ali segurar, estimular, não, vou assistir outro episódio, vou assistir só mais um. Esse é muito bom, isso faz você ter um interesse pela série, pelo caso, porque a gente está falando também de um caso, de algo que aconteceu, e você ficar ali de se conectar com aquilo. Então eu me conectei, eu mergulhei de cabeça junto com a série, e depois daquilo, quando acabei a série, fui pesquisar um pouco mais sobre o caso, me fez ter interesse, me fez ter gatilho para saber sobre mais o caso do Ed, como eu já tinha escutado, já tinha conhecido, mas voltar a pesquisar. Acho que muita gente depois da série estimulou a curiosidade de outras pessoas, de saber mais, de ter a sua opinião. Monstros, a terceira temporada de Ed Gein posso dizer que foi uma boa série de assistir, e eu recomendo, galera. Bom, galera, como eu sempre falo aqui, essa é só a minha pequena humilde opinião. Se você quer saber um pouco mais, eu me aprofundando mais sobre o Ed Gein, sobre o que eu achei mais sobre essa série, Roma de Tesouro, falando sobre o caso em si, eu posso fazer um outro vídeo se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, tudo bem também. E é isso, se inscreva, deixe seu like, compartilha, ative o sininho de notificação para receber todos os nossos vídeos aqui no nosso canal. Siga nossa página lá no Instagram, @mendoje666, lá tem todas as informações de filmes e séries lá no nosso Instagram, tá bom, galera? Bom, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e eu fui!